Este é um teste especial. Não só porque são marcas que querem pôr a funcionar as empoeiradas Jante 21, como querem fazê-lo sem perder a sua personalidade. Num segmento dominado pelos dois cilindros paralelos, a Ducati Desert X monta um bicilíndrico em V com sistema de válvulas desmodrómico e o quadro entreliça. A Triumph Tiger 900 Rally Pro mantém-se fiel ao tricilíndrico em linha, evoluído agora com a tecnologia T-Plane de desfazamento da cambota. Ambas pesam sensivelmente o mesmo, distribuem o peso de forma convencional, sem depósitos artísticos, entenda-se, e ambas fornecem um equipamento de topo ao serviço do condutor. Recentemente a Triumph fez um brilharete na Baja de Aragão, conquistando o primeiro lugar na classe Trail, com uma Tiger 900 Rally Pro praticamente de origem. A Desert X tem muita sede de protagonismo e na sua apresentação internacional na Sardenha chegámos absolutamente convencidos do seu potencial e apaixonados pelo seu look e atitude. Vamos a isto? Bem-vindos ao Andar de Moto, eu sou o Pedro Alpiarça e hoje vamos testar a Triumph Tiger 900 Rally Pro e a Ducati Desert X. Lado a lado, dificilmente somos levados ao engano pelas suas silhuetas. Altas, esguias, com suspensões de longo curso e grandes jantes raiadas, a sua imagem respira aventura. A Tiger revolucionou a aparência da sua família com um design mais estilizado. As suas linhas elegantes são fruto de uma saudável evolução estética dos modelos anteriores. Reconhecem-se os progenitores e agradece-se a descendência, porque a qualidade de todos os acabamentos é notória. Por outro lado, a Ducati aponta ao coração. Num golpe de revivalismo, todos os apaixonados por duas rodas que já cá andam há umas décadas reconhecem o duplo farol dianteiro redondo, destacado na carnagem de peça única, ligando o depósito ao ecrã defletor. Eram assim as bestas do passado, aquelas que atravessavam desertos perseguidas por helicópteros com câmaras. Quando nos aproximamos e os olhos procuram o detalhe, a Desert X torna-se pragmática a demonstrar a sua função. Não há aqui grandes floreados. Esta é uma trail feita para o fora de estrada. A ergonomia de ambas é semelhante. Estamos altos na estrada, de braços bem abertos, prontos para comer quilómetros com uma postura ereta. Aqui, a moto inglesa leva uma clara vantagem. Não só podemos colocar o ecrã frontal numa posição mais alta, tornando-se muito mais eficiente a proteger-nos dos elementos, como o assento é bem mais espaçoso e confortável. De referir, o equipamento de série desta Rally Pro é mais generoso que o da rival italiana, e até os passageiros irão agradecer as pegas dedicadas. A Desert X cumpre como viajante, mas ao fim de um dia a rolar, o cansaço surge umas centenas de quilómetros mais cedo. Um facto curioso é que a 140 km/h a Ducati entrega muito menos vibrações ao condutor, algo inesperado, tendo em conta as diferentes tipologias de motor. O Testa Stretta tem uma alma inesquecível. A sua personalidade vincada não precisa de muito para ser espicaçada. Tem um apetite voraz por rotações e rosna quando está com fome. Todo o feeling desta máquina é mecânico e direto na maneira como se entrega. As suspensões caiabas são firmes o suficiente para abrilhantar uma direção leve e intuitiva e os Pirelli Rally STR aceitam ser castigados sem grandes dramas. A Ducati Desert X surpreende pela sua capacidade de virar uma estrada de curvas do avesso e ignora a Jante 21 com uma acutilância que faz lembrar a Multistrada V2, com a qual partilha o bloco motriz. No reino de Sua Majestade, a realidade é outra. A Tiger é muito mais refinada a explicar as suas sensações. O tricilíndrico T-Plane não tem o imediatismo nervoso da Desert X, mas é cheio e redondo no seu discurso. Há mais movimentações nas transferências de massa e, muito embora a estabilidade seja a palavra de ordem, as suspensões Showa passam a mensagem de uma condução mais típica de uma trail. A ideia é manter uma atitude despachada, menos agressiva nos inputs à máquina, para o resultado final ser digno de nota. Nesta toada, conseguimos manter o ritmo por mais tempo, navegando nos médios regimes e aproveitando a menor distância entre eixos para nos servirmos da sua agilidade. Não sendo tão desportiva e direta como a Ducati, a Triumph acaba por ser mais competente no seu conjunto, permitindo uma interação fluida e linear ao longo de todo o seu envelope dinâmico. Ambas são extremamente dedicadas na sua entrega ao asfalto. A dimensão da jante dianteira não as inibe, mostram-se ágeis e envolventes, solícitas e entusiasmantes. A Triumph está um patamar acima no capítulo do conforto. Tem um ecrã regulável, assentos aquecidos
E até a personalidade mais linear do seu tricilíndrico ajuda a manter uma compostura civilizada. A Ducati é mais rude, mais agressiva. O motor Testa Stretta está sempre pronto a mostrar o seu ronco. As suspensões são mais assertivas e tem uma maior facilidade na inserção em curva. Um bom exemplo destas diferenças surge na caixa de velocidades, onde o quick shift direto e mecânico da Desert X contrasta com a suavidade do da Tiger. A travagem é absolutamente sublime em ambas. No capítulo da eletrónica temos muitas semelhanças. Ambas oferecem 6 mapas de condução, com 2 específicos para fora de estrada, e ajudas eletrónicas associadas a um IMU de 6 eixos. A travagem e controle de tração sensíveis à inclinação têm uma atuação brilhante no asfalto. E por falar em brilhantismo, a travagem destas motas fica a cargo de sistemas Brembo geralmente encontrados em máquinas muito mais desportivas. Na interação com o condutor, os TFTs seguem caminhos diferentes, sendo que na Triumph o ecrã é significativamente maior e menos convencional no seu design. A Ducati alterna entre 2 modos, um mais estradista e outro dedicado ao fora de estrada, onde a apresentação de todos os elementos é feita de forma simples e eficaz. O acesso ao cérebro eletrónico destas máquinas é bastante intuitivo, com computadores bem posicionados, e existe a possibilidade de ligação ao smartphone através das apps dedicadas, permitindo navegação simplificada. Aqueles mais atentos certamente já terão reparado que a Triumph vinha calçada com os estradistas Bridgestone Batlax A41. E se no asfalto a Ducati tinha conseguido uns brilharetos com uma goma mais mista, na terra não é tão fácil de esconder as diferenças. A Tiger 900 Rally Pro tem a capacidade de nos mostrar os limites de um modo muito progressivo. Com a falta de atrito, toda a sua capacidade ciclística entra em cena para nos mostrar o quão importante é ter um pacote equilibrado, onde o condutor tem um perfeito controle nas reações da moto. As suspensões filtram as irregularidades de forma exímia e ajudam o tricilíndrico a ganhar tração, e a cambota desfasada T-Plane potencia a consistência e linearidade do mesmo. O mapa off-road deixa-nos um controle de tração mais permissivo e desliga o ABS traseiro, permitindo soltar a roda posterior em aceleração e travagem. A excelente compostura da Tiger, aliada a uma boa centralização de massas, ajuda-nos a ganhar confiança aos seus comandos. A sua personalidade mais sofisticada no asfalto transforma-se em eficácia aventureira fora dele. A Tiger 900 Rally Pro merecia uns pneus mais mistos neste teste, mas não se inibiu de nos provar que mesmo com as linhas cortadas se consegue tocar a guitarra. Dadas as condições, o modo Off-Road Pro, onde todas as ajudas desaparecem, ficou para outras baladas. O fora de estrada com estas máquinas a rondarem os 100 cavalos e mais de 200 kg tem sempre um cariz de exigência que, quer queiramos, quer não está ao nível de todos os utilizadores. Podemos imaginar ser o Ivan Cervantes ou até mesmo o Danilo Petrucci, mas na verdade resta-nos o forte desejo de não riscar os plásticos ou danificar motos tão caras. A Tiger consegue ser mais simpática a mostrar-nos os nossos limites. Há uma maior tolerância nas reações quando o piso se torna mais escorregadio. O simples facto de termos feito este teste com pneus de estrada é a prova da sua capacidade de se manter imperturbável a tentar acompanhar uma endiabrada Desert X, porque esta sim gosta de se exibir. O seu conjunto funciona de forma exemplar quando carregamos mais velocidade, muito embora o centro de gravidade mais alto exija alguma perícia nas manobras lentas. Uma Ducati Terra não podia deixar de ser desportiva, faz todo o sentido. Do outro lado da poeira temos a primeira Ducati Jump 21, uma trail dedicada aos maus caminhos. Se as promessas de uma máquina desportiva já nos tinham surpreendido no asfalto, fora dele tínhamos o cenário montado para algo espetacular. Com as 3 primeiras relações de caixa mais curtas, o Testa Stretta mostra-se bastante civilizado a baixas rotações, sem soluços nem engasgos, mas a sensação de centro de gravidade alto coloca algumas questões importantes. No modo Enduro, o motor fica limitado aos 75 cavalos, o controle de tração permite algumas escorregadelas e o ABS traseiro entrega uma mordida inicial mais contundente. Levados ao colo, ganhamos velocidade e percebemos o quão eficazes são as suspensões a controlar os movimentos da moto. Subimos um nível e passamos para o modo Rally, onde a roda traseira fica sem ABS e o controle de tração fica reduzido ao mínimo indispensável para nos salvar de um exagero maior. A Desert X não morde, mas tenta. Quanto mais puxamos por ela, melhor se comporta nos pisos mais escorregadios. E a partir daqui cabe ao condutor ter a experiência suficiente para a domar.
Nesta equação, o amortecedor de direção é fundamental para controlar as constantes flutuações da roda da frente em potência. A atitude da primeira Ducati, assumidamente fora de estrada, está ao nível dos pergaminhos da marca. Não basta ser bonita, tem de ser eficaz. Resta saber se a maioria dos seus compradores conseguirá ter aproveito de todo o seu potencial. Muito embora partilhem a mesma filosofia, a tal polivalência que lhes podemos gabar, ela é-nos apresentada de maneira diferente. A Triumph Tiger 900 Rally Pro é uma moto mais sofisticada, mais polida, mais completa, com um nível de comunicação excelente com o condutor. Imbatível a nível de equipamento, consegue ser das propostas mais equilibradas do mercado para aqueles que querem ter 2 sets de pneus na garagem. Por outro lado, nós dificilmente equiparíamos a Desert X com pneus mais estradistas. Não só respira aventura, a sua imagem a focar heróis do passado, como consegue pôr-nos num permanente estado de inquietação aos seus comandos. O seu motor vibrante, a sua ciclística aprumada e recompensadora fazem dela uma máquina que nos dá mais vontade de pilotar do que de conduzir. Deixemos então ficar os tacos, de certo que a Ducati imaginou sempre assim. Chegamos ao fim de mais um teste do Andar de Moto. Já sabem que todo o nosso conteúdo aparece no site, na revista digital e canal de YouTube. Até à próxima.